Começamos a gravação. Boa noite, todo mundo. Hoje, no Cineclube, a gente vai debater o feminismo e maternidade. Na verdade, maternidade, os dobramentos do feminismo dentro desse tema. E para isso, a gente escolheu 3 filmes, né? Tudo sobre Minha Mãe, Leonera, e um curta do Walter Salles, que eu vou pedir para que o Paulo pronuncie, porque ele pronuncia bem bonitinho, Paulo. É o Luanda Sixtième. Luanda Sixtième, não sei falar não. E eu vou começar falando então com tudo sobre Minha Mãe, que é um filme feito em 1999 pelo Pedro Almodóvar. Aí, para falar sobre esse filme, a gente entra um pouquinho no universo do Almodóvar primeiro, que é para passar um trechinho de um clipe que ele gravou com o Fábio McNamara, uma travesti da Espanha dos anos 80, que vai mostrar bastante essa atmosfera que nutre a arte de Almodóvar. Só um minutinho, pegar aqui um pequeno trecho do clipe que chama Voy a ser mamá. O Almodóvar é o mais baixo, né? Isso, é o mais alto e magro, é o McNamara. Me incrustaré en la pared. Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Sí, voy a ser mamá. No quiero ahora rechazo la espiral que me deja vivir. Llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar, le enseñaré a vivir de la prostitución, le enseñaré a matar. Sí, voy a ser mamá. Bom, acho que dá para dar um gostinho, né, do que é o Almodóvar e a contracultura que ele vive. E eu acho que isso é muito forte, né, nos filmes dele. Em específico, eu acho que contempla muito sobre Minha Mãe. O Almodóvar, ele começa a carreira dele nos anos 80, o primeiro longa dele é de 78, mas ele começa a filmografia dele ser lançado no Brasil nos anos 80. Ele tem mais de 20 filmes, ele tem uma lista bem extensa de produção. Tem Mau Hábito, Atami, Carne Trêmula, Kika, né, mais antigos, e mais recentes a gente tem o Fale Com Ela, Vou Ver, inclusive dia 8 tem estreia dele, né, no Madres Paralelas, que também vai tratar sobre maternidade, mais um filme sobre maternidade. Esse universo feminino, ele é bem presente, né, na obra do Almodóvar, não só na maternidade, mas tem bastante também sobre isso. Inclusive, esse clipe chama Vai a Ser Mamá, não sei se vocês separaram. Ele vai ter um filho, ele não vai abortar, vai chamar Lúcifer, vai ensinar a viver de prostituição, criticar, super tudo que uma sociedade não espera de uma educação de uma criança, né? O Almodóvar, ele faz uns filmes que ele bem carregado de realidade, só que com exagero, né? Eles são potencializados e fica quase verossímil de tão dramático que ele é, e ele é caracterizado por um gênero que é o melodrama. O melodrama pra gente, ele vai parecer quase uma novela mexicana, é uma coisa bem exagerada mesmo, e todas as situações, problemas, elas são elevadas à enésima potência, e é tão limite, que parece impossível tudo isso acontecer, e talvez de fato seja tudo acontecer, mas alguma dessas coisas acontecem, porque eles são realidade, né? Ele traz nos filmes dele, no The Melodrama, sempre um tema pesado, de um jeito não moralista, mas sempre temas bem carregados, só que ele fala de uma maneira fácil de assimilar,
e de uma maneira que não ela tem a densidade necessária, mas não é, parece que uma coisa simples para ele trazer isso para a gente, né? Apesar do tema ser complexo, a maneira que ele traz é tranquila. E ele sempre tem essa temática, né? De desejos, estigmas sociais, e feminismo, gay, travesti, isso está presente em quase todos os filmes, alguma dessas nuances, assim. E ele tem uma transgressão dessa narrativa de amor que a gente tem, né? Principalmente nesse filme. Nesse filme, eu acho que ele é todo, ele transgride tudo. Eu queria até falar para vocês que ele transgride, né, o amor. Eu separei aqui para falar do o que é o amor, o que é o sexo, o que é o casal, o que é a maternidade e até a própria formação da família burguesa. E eu li uma crítica do El País, que eu vou falar só um trechinho, que eu achei bem curioso como ele pontua esse filme. Que ele, a propósito dessa crítica, é que o melodrama do Almodóvar foi classificado por um colunista como pós-moderno, é pós-modernização do melodrama que o Almodóvar traz. E ele falou que, na verdade, é a transmodernização do melodrama. E ele justifica isso falando a seguinte coisa: mas ainda que seja o caso de continuar a aplicar prefixos redutores, creio que aqui, nesta hora e pouco, trata-se exclusivamente do prefixo trans. Transsexualidade, transplante, transmissão de sentimentos e de vírus, transtextualidade. Definitivamente, o melodrama é transgressor como a transmodernidade. Então, eu acho que isso dá uma bela pincelada no que o Almodóvar traz. E aí, pensando no tema maternidade, é uma transmaternidade, né? Porque a gente tem pai travesti, a gente tem mãe freira que transou com travesti, a gente tem a mãe que largou tudo para trás, ficou sozinha, virou mãe solo. Então, eu acho muito legal. Eu quis trazer esse filme como parte da curadoria para justamente romper com as narrativas de maternidade tradicional, padrão, né, Madonna Santa, que muitas vezes as mães carregam por serem mães. E elas não deixam de ser mulheres e não deixam de ter contracultura dentro de si, né? E eu acho que o Almodóvar consegue abordar quase todas as possibilidades nesse filme, né? Eu acho que os personagens são trazidos, então, como alegoria para todas essas transmaternidades, né? A figura da Manuela, ela fica ensaiando a dor da perda para falar se pode ou não haver doação dos órgãos quando ela consegue ascender como mãe solo, sendo enfermeira-chefe de um grande hospital de transplantes, né? Então ela é uma mulher que conseguiu, dentro de uma maternidade solo, ter bastante crescimento. E ela acaba do ensaio dessa dor, vivenciando essa dor com a morte do Esteban, que é o filho dela, quando faz 17 anos. De uma maneira trágica pra caramba, num acidente de carro. E ela tem que decidir se ela vai doar ou não os órgãos do filho. Então, esse jogo, né, do ensaio para a vivência é bem forte, bem potente. Tem a Agrado, que é uma travesti que ela encontra no meio de uma prostituição sendo atacada depois de anos sem vê-la, mais de 20 anos, e ela é bem generosa. Ela vai contra a cultura do travesti, até a contracultura que perde seu estigma, porque ela é muito generosa, ela é muito amável, ela é justa. Tem uma frase que a Manuela pergunta se uma bolsa da Chanel que ela usa é legítima, né? É original. E ela fala: esse Chanel é verdadeiro? E a Grado responde: como eu poderia ter um Chanel autêntico com tanta fome no mundo? E isso é logo no encontro delas, e isso traz muito da Grado. Também depois, quando ela faz aquela apresentação, quando a Uma não pode se apresentar, e ela vai fazendo um stand-up, assim, dá para ver também como ela é generosa, né? A uma figura também da solidão feminina, uma alegoria muito interessante sobre a solidão feminina, né? De sempre estar correndo atrás de um amor que não a contempla, que não a valoriza, na figura da Nina, que é a Junk Girl, né? Que é a garota problema aí da trama. E eu estava conversando com o Paulo e com a Cris, que eu acho que o Almodóvar, ele não traz moralismo, não traz julgo em todos esses personagens. Eles aparecem de maneira simples como ilustrativos de um cotidiano possível, de uma existência possível.
Só que a única coisa que eu acho que a Nina, no final do filme, ela acaba parando de ser essa garota problema. Abandona vive uma família padrão, com um homem e um filho. E a Grado fala para Manuela, ela se casou, teve um filho gordo e feio. Então a única que é gongada, a única que é julgada é a padrãozinha, né? Que virou padrão. Então, saiu do submundo para Grado, já não vale mais. E que, como o Paulo pontua, né, Paulo, não é um jogo do Almodóvar, né? Ele não tá jogando nada, ninguém. Ele só tá mostrando. Eu acho isso muito legal, né, Sarah? O Almodóvar mostra, ele inclusive, a maneira como ele filma se aproxima das personagens sem julgamento. Ele sempre é muito carinhoso com as personagens dele na tela. E nesse filme é muito claro isso, com a Lula, especialmente. E ele não julga, ele deixa tudo para as personagens. A Lola é outra, é o Trouble travesti, né? Ela é outro problema, assim. Onde ela passa, ela é um furacão, ela arrebenta com a vida de todo mundo. E, inclusive, em algum momento, quando a Maria Rosa, que é a noviça, que acaba engravidando de um travesti, que também é muito melodrama essa personagem, né? Uma freira engravidando de um travesti, ela... a Manuela fala que onde ele passa, ele como que ela pontua mesmo, Paulo? Que ela... A Lula passa como uma epidemia. Epidemia, é a palavra que ela usa. E aí ela fica meio raivosa quando a Maria fala que tá grávida. Mas, no final da conta, ela acolhe muito a Maria e acolhe a Lola também. Quando a Maria morre e a Lola vai ao funeral, ela é acolhida. E, inclusive, ela fala para que ela voltou, né? E mostra a foto do Esteban, vai falar sobre ele. Mostra foto, não nesse momento, mas ela, de uma maneira geral, é muito acolhedora com a Lola, apesar de tudo, de todo o sofrimento dela. E nesse filme não tem lugar para o homem cis hétero, né? Que, teoricamente, o único homem que seria o homem hétero cis é o Esteban, que ele mata nos primeiros 5 minutos de filme. Então ele é um homem, ele é um filme de mulheres travestis, mãe. É isso. É isso, e ele vai abordar isso de diferentes maneiras. Numa fotografia belíssima, né? Numas cores de Almodóvar maravilhosas. E eu acho que do Almodóvar era meio isso que eu queria levantar, né? E queria também, óbvio, convidar todos que estão assistindo aqui, que vão participar do debate na quinta-feira, de perceberem quais são as possibilidades de existência fora do comum das narrativas que a gente tem, dos imaginários que a gente tem, que esse filme possa ter suscitado, né? E aí, um dos imaginários que ele não trata, e que aí o Leonera vem a complementar, é a mãe marginalizada do sistema da vida sociabilizada dentro de um sistema prisional, né? Isso é uma personagem que não tem, até por isso que eu quis colocar a Leonera na nossa curadoria. Porque ele é um filme mais contemporâneo, né? Ele é um filme de 2008 e também numa linguagem mais contemporânea e mais comum a gente, né? Também um filme de fácil acesso, de uma linguagem simples. E ele é argentino-brasileiro, né? O diretor dele é argentino, Pablo Trapero, e ele tem coprodução do Walter Salles, também, né? Que foi selecionado para o próximo filme. E o Pablo Trapero, ele tem um cinema de denúncia, assim, de relato social. Ele também vai falar sobre uma realidade, mas não é uma realidade exagerada como no Almodóvar. Ele vai trazer uma realidade bem comum a gente, mas que muitas vezes ela é invisibilizada. Por exemplo, maternidade dentro de um presídio. Isso acontece, mas não é uma coisa, quem não é mãe não está presa, não sabe como é. E ele traz isso de uma maneira muito fiel, real e tranquilo no filme que ele traz pra gente. Tranquilo não, porque é um filme pesado, mas bastante desnudo, né? Bastante desnuda essa questão. E essas vivências cotidianas que ele traz e que ele propõe no Leonera, ele tem esse nome, Leonera, ele é uma toca de leoas, né? E se aplica ao pavilhão penitenciário, onde ficam as mulheres grávidas que tenham tido filhos recentemente. E esse termo é cunhado porque a Leonera é um lugar de passagem, designado para as fêmeas leoas que vão ter suas prenhas.
E aí, então, prenhes que vão ter seus filhos. E aí, por isso que tem que isso é designado para essa ala do presídio, né? E lá no filme, que começa com a Júlia, personagem sendo presa, né? E ela não se sabe nada da vida dela, né? O que aconteceu antes, como é a Júlia. A gente sabe que ela está sendo acusada de um crime que a gente não sabe se ela cometeu ou não, mas ela tá lá. E ela se diz inocente. E ela tá grávida. Numa gravidez que até então ela ignorou. E quando ela se vê grávida logo no início do filme, ela inclusive rejeita essa gestação, dando socos e querendo impedir essa situação, problema na vida dela. Só que o que o filme traz é diversas questões e também a transformação e aceitação dela enquanto mãe, né? Porque a vida dela muda, a visão dela muda ao longo do filme. Isso é a parte que a gente vê da Júlia, é a transformação dela. Depois que ela vira mãe, a mulher deixando de ser a Júlia que ela era, virando a Júlia mãe. E o que acontece também quando ela resolve fugir para não perder o filho? A gente também não vai saber e também não interessa. O que o filme vai trazer é exatamente essa passagem da vida dela, esses 4 anos que ela esteve na cadeia e esteve com o filho. Por curiosidade, eu fui procurar saber como é um sistema prisional brasileiro. E lá a Júlia enfrenta um problemão que ela vai perder a guarda aos 4 anos. E no Brasil, as detentas perdem a guarda com 6 meses de idade. Sendo que a amamentação exclusiva, recomendada pela Organização Mundial da Saúde, é de 6 meses. E ela se estende aos 2 primeiros anos da criança. Então você priva a criança do direito de mamar, por exemplo, entre diversos outros, de desenvolvimento de psique, constituição de subjetividade, estando próximo de sua mãe. Né? Então você pune a detenta estando presa e pune a criança por ter tido uma mãe presa. E isso é recente, porque até 2006 eram 2 meses. Então eu acho que esse filme ele levanta tantos debates, além do que ele trouxe, né, para o nosso, como construção ou desconstrução de imaginário de maternidade, mas também questões de como seria em outros países, né, no caso do Brasil. Peraí, vocês têm alguma coisa para completar aí sobre o que vocês acham dessa relação da Júlia com o filho? Eu estava pensando aqui que tanto no Leonera quanto no Tudo Sobre Minha Mãe, a gente tem protagonistas que estão presas a uma condição indesejada. Né? A Manuela lida com a morte do filho e isso aprisiona ela. Né? A Júlia lida com o nascimento do filho e isso aprisiona ela de certa forma, porque por mais que ela queira continuar vivendo com esse filho, e é o que de fato ela faz, parece ser uma atitude meio também desesperada, porque ela não se vê, ela não vê outra alternativa para a vida, né? Não sei. Eu sou diferente de você, eu não sou mãe ainda, e para mim eu acho que, né, a recepção bate diferente, esse fato de ela ter, desse desejo ter se tornado importante para ela é meio, não é tão natural para mim, eu acho, não sei. E eu acho que para ela também, uma coisa que você falou que eu vejo que o filme traz também, me faz pensar que essa construção de maternidade na própria mulher que está sendo mãe, não na maternidade social, né, mas numa coisa pessoal. Ela também não é um desejo que se dá, assim, quero ser, até quem quer ser mãe. E ela não queria, no caso. Mas, sou mãe, pronto, tô grávida, que lindo, o mundo é belo, eu vou amar meu filho. Cara, não, é uma relação de amor e ódio do começo ao fim, assim. Primeiro começa com uma negação, mesmo quem quer ser mãe. Isso é assim, sabe? A mulher ela não tem que ser cobrada de amar seu filho no primeiro instante que o sêmen fecunda um óvulo, que um espermatozoide fecunda um óvulo, sabe? Você, óbvio, tem hormônios agindo em você, mas tudo é uma construção social. E a Júlia, ela tá numa fase de negação, quando ela se vê grávida, né? E essa relação ela vai se construir, porque a maternidade se constrói. A relação mãe e filha se constrói. E nenhum amor no mundo é incondicional, nem o de uma mãe para um filho, né? Eu acho que tudo é construção. Nada vai se dar de uma maneira naturalizada e romantizada, dessa maneira como a gente tem, né? De maternidade normalmente. Eu acho, cortando um pouquinho, desculpa, gente, e que vocês duas comentaram e pontuaram que muito maravilhosamente, dessa
Cris, você falou desse aprisionamento das duas personagens, né, da Manuela e da Júlia, e como isso ajuda, e para todo mundo que estiver assistindo os filmes, gente, como isso ajuda a você estruturar mesmo a história. Porque fica muito claro, né, como você também tinha comentado isso, conversando antes com a gente, né, Cris, que mostra bem o incidente incitante das histórias, aquilo que vai fazer a história caminhar, vai fazer a história acontecer. Que no caso de Tudo Sobre Minha Mãe é o atropelamento, né, do Esteban, do segundo Esteban, né, no meio dos três, e no Leonera a percepção da gravidez no cárcere, né, quando ela a mata, ou a gente nem sabe se ela mata ou não, porque isso não nem importa, mas e daí ela percebe a gravidez ali, que a gente até quando na cena a gente percebe mesmo que ela não estava nem um pouco preocupada com a gravidez realmente. Ela tinha descoberto, mas não era uma coisa que ela queria e tal. E como isso vai fazer os filmes caminharem. E o mais legal, como eles tratam diferente tudo isso, porque o Almodóvar é muito, até porque ele está atrelado ao melodrama, assim, ele é extremamente clássico na maneira como ele está desenvolvendo a história, apesar dela ser toda, né, de sensações, do exagero e tal, ele é muito clássico. E o Trapeiro não, o Trapeiro é extremamente contemporâneo, ele faz justaposições, ele dá saltos, né, que seriam furracores, né, falhas de continuidade, ele dá saltos da história e a gente vai se perdendo um pouco, mas ele vai caminhando. Então, duas maneiras diferentes, mas ao mesmo tempo fica muito claro o incidente incitante como aquilo que vai fazer o filme caminhar, né? Nossa, Paula, a Paula me trouxe até uma questão aqui, mas eu vou guardar para o nosso encontro. Só para pontuar que esse incidente incitante que a gente trouxe como elemento de roteiro, ele é um fator de desequilíbrio, né? Você acha que a história vai caminhar para um lugar e aí acontece essa situação que muda tudo e que vai determinar o percurso da história. Por isso que a gente está trazendo o termo, vocês podem pesquisar mais sobre isso, entender também por outros meios, mas é uma técnica de escrita. Você vai escrever um roteiro, você pensa nesse elemento. E aí, para fechar o Leonera, eu acho que a gente podia. Eu queria só trazer que o Drauzio Varela escreveu um livro sobre a questão feminina de mães penitenciárias aqui no Brasil, chama Detentas. É um livro de 2017. E aí, se alguém faz parte de uma trilogia de livros que ele escreveu sendo médico do sistema prisional. Então, se alguém tiver interesse, fica a dica, tá bom? E aí, no Leonera, que a gente tem a coprodução do Walter Salles, também coincidentemente, né? A gente tem o Walter Salles de novo agora, no último curta, no último filme selecionado, que é um curta, que está dentro do Te Amo Paris, né? Que também faz parte de uma série de filmes que fala sobre cidades, né? Tem o Te Amo Rio, Te Amo Paris, Te Amo Nova York, desculpa, Nova York Te Amo, Rio Te Amo, Paris Te Amo. Tem outros filmes, né? Mas o curta que a gente está interessado agora especificamente, que é o Longe do 16, né? Longe do 16º, Longe do 16º, se a gente for traduzir do francês para o português. Isso. E é 16º porque é um distrito de Paris, né? Todos os curtas eles vão falar sobre um distrito de Paris, que é uma cidade separada por distritos. E esse distrito específico, ele é um distrito nobre, uma região nobre de Paris, perto da Arco do Triunfo, e a gente percebe isso quando a empregada chega na casa, que é uma casa muito rica, e que ela mora muito longe, né? Porque ela tá com o filho, cantando a musiquinha, né? Lindos Orritos que tênis, pro filho, deixa ele numa creche, ele chora, ela volta, fica um pouquinho, corre, se atrasa, chega atrasada no trabalho, a casa é gigantesca, é um apartamento incrível, e lá tem outro bebê, a qual ela vai acalentar durante todo o dia. E eu acho que essa é uma outra maternidade invisibilizada, que é a maternidade, a falta do direito, a ausência de direitos de exercer a maternidade dentro de uma sociedade capitalista e fordista, né? Porque quando a gente fala do modelo fordista de produção, a gente vai desvencilhando a pessoa do meio de produção e ela vai ficando alienada
em fazer uma única função. Mas a gente também cria, na maneira burguesa que a gente vive, a maneira fordista de produzir pessoas e de gerenciar a sociedade. Porque a gente desvencilha a mãe e o bebê e a criança. E que sim, eu sei que pode haver um discurso bom dentro disso, que é a criação de autonomia dentro da criança, que vai saber se virar numa sociedade infantil, e da mulher que vai ter a sua autonomia para continuar com seus interesses femininos, né, e feministas, para além da maternidade. Só que isso é um discurso que não se dá na prática, porque na prática a gente vê as crianças sendo cuidadas em instituições assistencialistas e pouco autônomas, e as mulheres em subempregos, usando esse tempo para gerar e produzir subempregos e alguém ter a mais-valia, né? Então, eu acho que essa crítica é muito potente que o Walter Salles traz, né? E o Walter Salles é um cineasta muito importante, que fez diversos filmes, entre eles Abril Despedaçado, Central do Brasil, e ele faz parte do cinema de retomada, que também é um movimento muito importante no cinema brasileiro. Tem uma fotografia incrível, impecável, uma poética fantástica também dentro dos seus filmes. E ele faz esse filme junto com a Daniela Tomassi, que também é dramaturga, faz peças de teatro, tem uma parte teatral, e trabalha com ele em diversos curtas, como o Linha de Frente e o Terra Estrangeira também. Que ele também, assim como o Trapeiro, traz essa realidade, essa retratação de uma realidade, né? Só que o Trapeiro ele faz de uma maneira mais desnuda, é só um excerto de existência. E já no Walter Salles, a gente percebe uma certa poética, né? Uma preocupação com uma narrativa mais sentimental entre o espectador e o filme, né? E eu acho que o Paris Chamas também, se vocês virem os outros curtas, é bem interessante para ver outros diretores, né? São 20 diretores, eu acho bem curiosa essa proposta. E vocês acham que tem mais alguma coisa que vocês queiram falar? Você quer pontuar, Cris, alguma coisa sobre a Daniela Tomás e a Martina Guzmán, do Leonero? Eu acho legal, talvez. Eu acho legal essa observação, Cris, acho importante a gente falar. A gente estava conversando antes, a Martina Guzmán, que é a atriz que faz a Júlia, ela é companheira do Pablo Trapeiro. Trapero, obrigada. E ela é produtora executiva do filme. Eles têm outros trabalhos juntos, inclusive eu acho que eles estão para lançar. Enquanto a gente estava conversando, eu estava buscando aqui. A Martina Guzmán, ela vai lançar um filme, enfim, agora. Mas, o que a gente tem de informação sabendo que ela é, por exemplo, produtora executiva? A produtora executiva é uma função muito importante, né, no cinema. Embora a gente tenha uma assinatura de um homem no filme, a gente tem a presença de uma mulher, não só enquanto protagonista, né, o que já é bastante coisa, mas pensando o projeto junto com ele, pensando muito, porque um produtor executivo é um cargo muito alto, assim. Uhum. Então, ela define bastante coisa. E saber disso é importante, porque as mulheres, né, a Sara comentou muito bem, as mulheres mães, né, e eles têm 2 filhos, a Pablo e a Martina, elas estão muito reféns de posições subalternas, né, no mercado de trabalho. Uhum. Então, quando a gente tem a Martina, que interpreta a Júlia, que está, na verdade, numa posição de poder, né, nesse projeto, isso não é pouca coisa. É importante a gente saber disso. Eu gostaria de deixar isso registrado aqui. Eu acho que essa coisa da maternidade, né, uma coisa pessoal minha, um depoimento pessoal meu, e vendo esses filmes, eu acho que tem uma coisa que eu senti, a biopolítica do Foucault bem forte, como a gente começa a desenvolver as relações de poder através da fisiologia do medo, né? E quando a gente está grávida, tem toda uma mercadológica da indústria farmacêutica e da medicina heteronormativa que vai falar como a mulher tem que parir, e aí é através do medo, porque ela começa assim,
Ah, mas o seu filho pode ter esse problema, mas o seu bebê pode acontecer isso. Você não tem estrutura, você não vai conseguir parir, você não vai conseguir amamentar. E, obviamente, tudo isso para fomentar uma indústria, né? Só que a partir desse medo, quem que vai bancar? Não, eu vou, né? E aí essa estrutura de poder, ela se dá de uma maneira muito forte. A gente tem isso durante a nossa vida toda, né? Essa pressão do Bill poder exercer sobre a gente. Mas eu acho que quando a gente está doente ou para gerar um filho, alguma situação, você sente isso muito fortemente. É uma situação de vulnerabilidade, né? Eu acho Exato. que gestar Exatamente. merecia um cuidado muito maior do Estado e da sociedade. Exatamente. Eu tô Então, achando que é isso, hein, gente? Ó, é isso, pessoal. Então, eu vou parar aqui a nossa gravação e a gente continua essa conversa com outros pontos no nosso encontro. Tchau, gente. tchau, Tchau, tchau. tchau.